Bom, e a gente começa esclarecendo as suas dúvidas sobre aquelas questões familiares que já não podem mais ser resolvidas dentro de casa. Tá no ar o quadro Direito de Família. Você tá com dúvidas aí sobre o que fazer numa situação complicada? O Ver Mais te ajuda, pode tirar sua dúvida pelo WhatsApp, que é o 48 9187 7334. Quem vai responder essas questões é o advogado Maicon Raulino Coelho, que já está aqui com a gente. Muito boa tarde para o senhor, doutor. Boa tarde, Márcia. Satisfação estar aqui novamente. Bom, a gente já começa com uma questão. Uma pessoa que não quer se identificar, ela fala: quando eu descobri a gravidez, o meu ex sugeriu abortar o bebê e eu tenho provas disso. Agora ele reclama a guarda dessa criança. O que ela pode fazer? Olha, a questão da guarda, a regra é a seguinte: fica com a mãe. Independentemente do que da polêmica essa do aborto que aconteceu antes. Assim, o que aconteceu preteritamente até tem pouca relevância, em que pese ter sido uma situação grave. Mas o que acontece? Uma mãe só vai perder a guarda assim, se você usa droga, se você não trabalha, se você não cuida da criança, se a criança fica doente, se a criança falta aula, etc, etc. Ou seja, se você não é uma mãe, efetivamente. Mas algo que está acontecendo naquele momento. Naquele momento, exatamente. O fato dele não ter desejado a criança pode influenciar no direito de visita dele. Por exemplo, quando a criança nasceu, uma criança com tenra idade, até 2 anos de idade, dificilmente ela vai ficar o fim de semana fora de casa. A criança precisa amamentar, precisa estar com a mãe. Então a visita desse pai vai ser o quê? 1 hora, meia hora, 2 horas, vai lá, vai ver a criança, vai conviver e vai ficar com a mãe. Então, assim, você pode ficar absolutamente tranquila. Essa questão de ameaça, de vou tirar tua guarda, a criança vai ser minha, que alguns pais fazem até para escapar da pensão, que mesmo que ele não quisesse a criança, isso não isenta ele do pagamento de pensão. Então, assim, pode ficar tranquila, não vai perder a guarda por causa disso, a não ser que você realmente tenha alguma circunstância muito grave. Sendo uma boa mãe, cuidando direitinho, não vai perder a guarda, absolutamente. Doutor Maicon, tem uma outra dúvida de família. É uma pergunta muito importante para mim, diz essa moça. Eu queria saber se, no caso de eu falecer, eu posso deixar um testamento onde eu peça que quem cria minha filha cuide disso, né? Já que o pai da criança é ausente e não paga a pensão? Olha só, essa é uma questão muito interessante, inclusive. No Brasil, nós estamos iniciando essa cultura do testamento. Já está na legislação há muitos anos, mas as pessoas não utilizam. Se você não tem pai, você não tem mãe, ou não se dá bem com sua família, mas tem algum amigo muito chegado que você gostaria que cuidasse da sua criança, você pode fazer o testamento e nesse testamento colocar como disposição de última vontade que fulana de tal ou fulano de tal seja o guardião da minha filha. O juiz ou a família fica vinculado a isso? Não fica. Mas o que acontece? Quando essa pessoa vier a propor ação de guarda, ela vai trazer esse testamento como um forte indicativo de prova. E se você provar os outros requisitos, quais são? Que você tem contato com a criança, que você tem condições financeiras, inclusive, e emocionais de cuidar da criança, que somado a isso, a disposição testamentária, eu acredito que as possibilidades dessa pessoa ter a guarda são muito significativas. Mas, lamentavelmente, o testamento não vai obrigar o juiz a conceder uma guarda para aquela determinada pessoa. Mas vai ser um fortíssimo, eu diria, indicativo de que essa pessoa é merecedora da guarda. Então, assim, se você tem essa preocupação, faça o testamento e a pessoa vai utilizar a tempo e modo. Muito bem. Doutor Maicon, tem mais uma pergunta. Meu pai biológico não me registrou. Como requerer esse registro após tanto tempo? Essa pessoa está com 40 anos agora. Veja só, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já decidiu que não há limite de tempo para você requerer a filiação, o reconhecimento de paternidade. A questão do direito que vem decorrente, se já passaram muitos anos, você não vai ter direito a uma casa que já foi dividida há muitos anos. Só que o reconhecimento de paternidade você pode pedir a qualquer tempo. Se a pessoa já é viva, é mais fácil. Você propõe a demanda, a ação de reconhecimento de paternidade, tem que ter algum indicativo de prova, alguma foto que a sua mãe tenha com ele, alguma testemunha que faça uma declaração de punho. Você tem que dizer para o juiz: olha, excelência, eu quero esse reconhecimento e nesse momento eu estou dizendo que eu tenho essa e essa prova. Não pode simplesmente pedir sem nenhum indicativo que a sua petição inicial vai ser indeferida. Então você pode pedir o reconhecimento, só que o direito patrimonial, como a pessoa está viva, você vai ter
depois que ela falecer, normal, como um filho, normal, sem nenhuma diferença absolutamente. Mas se já faleceu faz muitos anos, daí vai estar prejudicado. Tá aí a notícia e a informação para o Gustavo lá do sul da ilha. Obrigada pela participação, Gustavo. Tem uma moça que relata, eu fui abandonada grávida, cuidei da minha filha sozinha. Como faço para buscar os direitos da minha filha? Como ela deve proceder, né, nesse momento? É tanta coisa para ver, né? Começa por onde, doutor? Então, se ela foi abandonada, ela sabe quem é o pai da criança. Se o pai fez como o pai anterior, não registrou, não tem problema também. Propõe-se a ação de alimentos combinado com a ação de reconhecimento de paternidade. O que eu posso lhe dizer? Os direitos dela de filiação, se não foi dado, você pode ir atrás, basta procurar o advogado, propõe a ação de alimentos para pedir o alimento para a criança, que é o emergencial. Isso você vai ter. Se o pai está devidamente registrado, registrou a criança, tudo ok, é muito mais fácil, facilita. Se não, vai ter que propor reconhecimento de paternidade combinado com ação de alimentos. E daí eu lhe aconselho a produzir uma prova significativa. Fotos, status de Facebook, prova documental, prova testemunhal. Daí é um processo um pouquinho mais difícil. Mas dá para ir. Tem uma situação com filhos também. Sou pai, o meu filho mora comigo. E gostaria de saber se é difícil eu conseguir a guarda do meu filho, sendo que a mãe não tem condições nenhuma de criar ele. E ela reconhece, inclusive, que não tem condições e nem vontade. O que eu faço? Por onde ele começa, doutor Michael? Então, essa é uma situação. O que você tem agora é o que a gente chama de guarda de fato. Em que pese a mãe provavelmente deve ter a guarda judicial, oficial, etc., se vocês foram separados ou divorciados, né? Então você está com a guarda de fato. O que você faz? Se a mãe concorda, que ele está dizendo que ela concorda, é muito mais fácil. Vocês dois podem procurar o advogado e assinar até um acordo. Fulano de tal quer a guarda, ciclana diz que concorda com a guarda, vai para o juiz, vai passar pelo promotor e provavelmente o juiz vai homologar sem nenhuma dificuldade. Se ela não concordar e ele está dizendo que ela não quer, se ela já verbalizou essa vontade, se a criança já tem um pouquinho mais de idade, uns 7, 8, 10 anos, já pode falar, e se a criança relatar que quer ficar com o pai, isso também é um bom indicativo de prova. Certo. O fato da mãe já ter dito que não quer a criança, se ele provar isso, eu tenho quase certeza que você vai ter a guarda regularizada. Muito bem. Tem uma dúvida aqui da Andréia. Eu era casada e gostaria de saber se posso voltar a usar o meu nome de solteira, mesmo não tendo me separado no papel. Não, você tem que, se você casou, o registro civil só vai ser alterado com o divórcio. Hoje em dia, se vocês não têm filho, você pode ir num cartório e o divórcio pode sair em 40 dias, sem nenhuma dificuldade, é absolutamente fácil. Mas não há possibilidade, você tem que divorciar, lamentavelmente. E no divórcio tem que dizer que você vai constar tal nome e tem que dizer qual é o nome que você quer. Não vai ser o nome de solteira. O cartório não vai adivinhar, tem que estar expresso ali. Muito bem. A gente quer agradecer, viu? Muita gente participando hoje com a gente aqui no quadro Direito de Família. Tem mais um caso, doutor. Minha cunhada vive há 20 anos com o meu irmão. Ele tem direito a alguma coisa dela? Essa é a pergunta da Elisa. Tem, normal. É que nós estamos geralmente acostumados que é a mulher que quer o reconhecimento. O mundo está mudando, né? Sintomas dos tempos, Funciona para os dois lados. Se é uma união homoafetiva, uma união... Tanto faz. O que ele vai ter? Ele vai ter direito. Como ele está junto, no coloquial, né, está junto com ela há 20 anos e não tem um casamento, ele vai ter direito ao quê? A comunhão parcial de bens. O que ele tem que fazer? Se o relacionamento já encerrou e eles adquiriram tais e tais bens, imóveis principalmente, é mais fácil. Foi na constância, ambos trabalhavam, ele vai poder dividir. Outros direitos, um carro, conta em banco, FGTS, a jurisprudência tem dividido o FGTS. Essas outras questões você vai poder pedir e você vai ter que dizer para o juiz o seguinte: excelência, nosso relacionamento começou em tal data. Como que eu provo que ele começou naquela data? Uma foto, um casamento no religioso. É muito comum as pessoas casam no religioso e esquecem de casar no civil. Não faz a homologação, etc. Mas o casamento religioso é um marco do início do relacionamento. Traga isso para o juiz. E daí você tem que dizer também, ó, acabou em tal data. Como que eu provo? A gente se separou, brigou, mudou o status do Facebook, etc. E tal. E nesse meio tempo foi adquirido tais e tais coisas. Então ele tem o direito normal, sem nenhuma diferença. O fato desse homem não retira nenhum direito e nem dá nenhum direito a mais também, né? Ok. Só para fazer o registro. Doutor, uma última pergunta. Eu tenho a guarda compartilhada do meu menino, é uma telespectadora que fala pra gente, mas sempre sou eu que levo e busco, daqui de Floripa até Tubarão. Eu tenho como reverter essa situação, esse acordo com o pai do menino? Tem. Aliás, eu digo para você que a regra é o inverso. A regra é que ele venha buscar e ele venha trazer. Até porque você está no seio, a criança está saindo de casa,
Como que você faz essa regulamentação? A guarda compartilhada, geralmente, ela é um acordo que é lavrado pelas partes em audiência. Talvez tenha sido o seu caso. Dificilmente, havendo uma discussão, uma briga, o juiz vai determinar a guarda compartilhada. Então você tem que ver que termos que foi feito. Independente da forma como foi feito, você vai ter que consultar o seu advogado e você vai explicar a situação para o colega e o colega vai ter que vir ao juiz e vai dizer, excelência, essa forma não está tendo mais condições. Tem despesas, tem isso, tem aquilo, dificulta para a criança, só que você tem que dar uma justificativa plausível. O pai também tem que dizer. Agora, por exemplo, se você tem carro e o pai não tem, então é mais razoável que você vá até lá. Agora, se é pura e simples má vontade, Sim. que às vezes as pessoas têm alguma rusga ali, então você tem que pedir para inverter, absolutamente. Claro. Talvez ela queira ser justa, né? Talvez os dois lados fazerem essa parte, né? Essa parte logística. Porque a guarda compartilhada, ela tem justamente isso. O juiz, ele interfere muito menos. Ele vai dizer, olha, vocês são adultos, são grandes, tem que se conversar mais e dialogar mais. Se o diálogo não está existindo e isso está prejudicando a criança, a própria guarda compartilhada pode vir a ser revista, porque senão não tem sentido. Você tem que compartilhar o bom e o ruim, etc. e tal. Agora, se está havendo um ônus e um bônus muito diferenciado, aí complica. perdeu o objeto. Claro, está prejudicando algum dos lados. E a criança não pode sair prejudicada nessa, né, doutor? Geralmente é a criança que fica no meio, tadinha. Exatamente. Né? Doutora, a gente agradece a sua presença, viu? Hoje a gente teve muita participação mesmo, quase 100 telespectadores quiseram tirar dúvidas, infelizmente a gente não tem tempo para tudo isso, mas nas próximas semanas o doutor Maicon Raulino vai estar de volta aqui com a gente, Vou né? tentar ser mais objetivo, é difícil ser muito objetivo. É tanta pergunta e tanta gente, que bom, né? Que bom que a gente irmão. consegue esclarecer pelo menos uma parte delas. A gente agradece, viu, doutor? Sempre uma satisfação.